Você fala umas coisas sem sentido, velho. Você fala que não é ateu, mas você fala que Deus não serve pra nada. E serve pra quê? Servir de estímulo, de um porto seguro, de um alicerce. Eu acredito em 3 versões de Deus. Quando eu falo versões, aqui é uma visão antropológica de como o homem se relaciona com Deus. Ok? Existe a possibilidade do Deus Criador. Eu acredito nessa possibilidade. Eu não garanto isso para as pessoas, mas eu também não garanto que não exista ou que seja o contrário. Então eu acredito nessa possibilidade. Perfeito? Então primeiro nós temos o Deus Criador. Depois nós temos o Deus Criado, que é esse que as pessoas historicamente vêm criando, tanto dentro quanto fora das religiões. O homem muitas vezes entra num estado de contemplação com algumas coisas que ele diz, isso é Deus. O homem fez isso com o sol, o homem fez isso com a lua, o homem fez isso com a água. Entende? Ou seja, nós precisamos entender que o homem, desde sempre, criou vários deuses. Pode ser que Deus tenha criado o homem, isso é uma possibilidade. Mas o fato de que o homem cria muitos deuses não é uma possibilidade, é uma realidade. Por isso nós temos religiões tão diferentes, mesmo seguindo um único livro. Uma pessoa cria uma ideia de Deus, uma versão de Deus, aquilo que eu chamo de desenho de Deus. Então, quando você fala que Deus serve como porto seguro, Deus serve como inspiração, você que está nos assistindo aqui, Deus serve de quê para você? Isso é uma ideia que as pessoas criaram ou que criaram para essas pessoas. Só que eu costumo dizer, o fato de você acreditar em algo não obriga aquilo a ser verdade. E aí nós temos o que eu chamo de Deus Criador, que é aquele Deus que foi criado por uma pessoa que a partir da forma como essa pessoa se relaciona com esse Deus ou com essas pessoas, isso cria dor nela. Então eu tenho o Deus Criador, o Criado e o Criador. Entende a diferença? Então quando eu venho fazer uma análise de dependência emocional, pouco me importa como essa pessoa se relaciona com Deus, mais me importa como essas pessoas se relacionam com as outras pessoas que dizem se relacionar com aquele mesmo Deus. Você sabe por que surgem pastores mirins e legendários e coisas do tipo? Não. Ou porque Deus não está falando com as pessoas, ou porque as pessoas não estão falando com Deus. Aí a pessoa vai para um lugar e ela precisa de um garoto dizer que Deus disse, ela precisa de um recado. E aí surgem mentirosos, porque as duas pontas nunca vão se falar. Essas pessoas têm certeza que essas outras não vão chegar em casa e falar com Deus para tirar a prova dos 9. Elas vão ficar acreditando no que foi dito. E isso cria muita dor por causa do Deus criado, quando no fundo as pessoas não estão se relacionando com o Deus Criador. Por quê? Vamos partir do pressuposto de que Deus tenha criado o mundo e o homem. O planeta Terra tem uma atmosfera, certo? O meu corpo tem pulmões e na floresta tem árvores. Foi a criação perfeita. Eu respiro oxigênio, devolvo gás carbônico. A planta faz o contrário. E nisso a gente fica nesse ciclo. É certo eu dizer que preciso de Deus para respirar? Eu sei que alguém já vai dizer nos comentários, mas se Deus não quiser, você não respira. Mas é certo eu dizer que eu preciso de Deus para respirar? Não. É certo eu dizer que eu preciso de Deus para prosperar? Também não. É certo eu dizer que eu preciso de Deus para ser feliz? Desse jeito, não. É certo eu dizer que preciso de Deus para ser saudável? Também não. As pessoas criaram muitas versões de muitos deuses com as quais muitas vezes elas não se relacionam. Elas estão se relacionando com as pessoas. É por isso que eles sobem a montanha juntos. Porque tem aquele Deus sentido. Eu estou sentindo algo que só pode ser Deus. E essa ideia do só pode ser Deus é perigoso. Porque existe uma corrente filosófica religiosa que atribui à existência de Deus tudo aquilo que eles não entendem. E esse Papa vai por esse caminho, esse novo Papa, porque ele é um Papa agostiniano. Tem uma linha mais filosófica, uma linha mais científica, mas eles colocam Deus depois da ciência. Então, aquilo que a ciência não explica só pode ser Deus. E aí, quanto maior for a ignorância deles, maior será o Deus deles. Por quê? Quanto menos eles souberem, mais eles vão atribuir a Deus. Quando a gente não sabia o que era a chuva, alguém poderia dizer, é Deus mandando a água, e o outro ia acreditar, nossa, que bondade de Deus. Ou
Nossa, que maldade de Deus, a depender do momento em que chegou a água, mas é sempre alguém dizendo para outro alguém, é relacional. A fé é uma questão muito mais relacional no âmbito horizontal e lateral do que no âmbito vertical e inferior. É por isso que as pessoas sobem a montanha ao invés de correr para o quarto. Porque lá nós estamos juntos, lá eu afirmo a minha fé na medida em que você afirma a sua e a gente confirma a dele. E assim nós somos fortes porque Deus nos une. Quero ver sozinho. Eu não sou contra nenhum desses movimentos, contra nenhuma dessas fés. Mas eu gosto de entender o que a pessoa está entendendo. Quer pregar para mim? Senta aqui, eu vou te ouvir, eu vou bater um papo legal. Mas será que você tem uma fé sozinho? Ou a sua fé precisa ser sustentada por um grupo de pessoas ou por uma autoridade? A gente precisa aprender a pensar, pô. Para uma pessoa que quer entender mais sobre o que você faz e usar isso para resolver a própria vida, o que é que ela pode fazer? Ela tem que fazer o que a gente chama de diagnóstico de bloqueio de permissão. Nós temos um teto. Esse teto é baseado nas nossas relações e nos acontecimentos da nossa vida e da vida dessas pessoas. Quando a gente entende qual é o teto, qual é a relação que criou um padrão no nosso inconsciente e na nossa relação, a gente quebra o padrão e destrava esse teto. A pessoa só pode ir até ali, ela até consegue ir mais longe, ela até deseja ir mais longe, mas ela só pode ir até ali. Esse é o bloqueio invisível que está castrando a capacidade e a disposição de muita gente no Brasil. A pessoa tem potencial, tem talento, tem conhecimento, tem vontade, mas ela não tem permissão. E como que essa pessoa faz esse diagnóstico de bloqueio de permissão? Nós criamos uma imersão onde a gente apresenta a teoria da permissão e oferece as ferramentas para que a pessoa faça um diagnóstico, entenda e quebre os padrões. É uma imersão 100% online, 100% prática e 100% gratuita, que vai acontecer nos próximos dias 2, 3 e 4 de junho. Toque no link da descrição e faça sua inscrição agora para você descobrir por que você não foi mais longe. Toque no link da descrição para garantir seu acesso ao Resgate dos Otimistas. É 100% online e gratuito. Preenchendo seus dados, você entra para o grupo exclusivo do evento. Não perca essa chance de fazer parte dessa transformação.